Palavra agora, deputado Maurício Marcon. Obrigado, presidente, pela gentileza. Presidente, ontem, o maior veículo de desinformação custeado com dinheiro público desse país deu uma notícia tendo a certeza que o povo é burro. Ontem o Jornal Nacional, chefiado pelo seu âncora William Bonner, trouxe a seguinte manchete, abrem-se aspas: nunca houve uma inflação tão baixa no mês de janeiro como agora, fecham-se aspas. Desde que o Brasil adotou o real como a moeda nacional, nunca houve uma inflação tão baixa no mês de janeiro, 0,16%. O custo de habitação caiu e colaborou muito nesse resultado. Mas, em 12 meses, o IPCA acumula 4,56%, acima do teto da meta do Banco Central. Pois bem, a notícia ela é ambígua, porque ele não explicou a notícia. Mas nós, no compromisso de falar a verdade, vamos esmiuçar esses dados. No mês de janeiro, o governo Lula utilizou de algo chamado bônus de Itaipu. Como assim, Marcon? O que é o bônus de Itaipu? Esse bônus nada mais é, caros colegas, que o dinheiro que sobrou na empresa, na segunda maior hidrelétrica no mundo, que é usado corriqueiramente para manutenção e investimento na própria Itaipu. Foi pego esse dinheiro e foi dado um subsídio momentâneo na conta de energia elétrica, com qual intuito, obviamente, mentir para o povo brasileiro que a inflação está controlada. Esse bônus girou em torno de R$ 14 em cada conta de luz. Mas os números não mentem, senhor presidente. Quando o Bonner faz essa propaganda, certamente paga com os nossos impostos, a realidade bate a porta. Quando esmiuçamos os números, percebemos que o índice de inflação dos alimentos, por exemplo, subiu quase 1% em janeiro. E é bom que se diga que se não tivesse havido essa maquiagem nos números, a inflação de janeiro teria sido de mais de 0,7%. Uma das maiores desde que o índice começou a ser medido há 31 anos atrás. Mas eu tenho em minhas mãos aqui, presidente, um e-mail de uma empresa que presta serviço para uma transportadora, repassando alguns custos dos alimentos lá no restaurante da empresa. Mais 30 segundos só para concluir, senhor presidente. E aqui nesse e-mail, ele faz uma comparação entre os preços de janeiro de 24 com os preços de janeiro de 25. O leite subiu apenas 19%. A batata inglesa subiu 90%, presidente. E a carne moída ou guisado, como chamamos no Rio Grande do Sul, subiu quase 50%. Então eu aviso a presidência da República, não adianta pagar o Bonner para mentir para o povo que a inflação está baixa, que o povo vai no mercado e faz compra. Parem de assistir a Globo e será... Mas hoje é dia de festa, é dia de aniversário do PT. Mas o PT que entregou os presentes para o Brasil. Olha, PT, você entregou o mensalão, entregou o petrolão, quase acaba com a Petrobras. E, por último, o maior presente, a Transparência Internacional mostrou que, sob a sua regência e do ex-presidiário Lula, o Brasil piorou na corrupção. Mas o que esperar do Lula e do PT? Mas sejamos sinceros, o PT e o governo Lula têm caminhado a passos largos para destruir o Brasil. Mas não podemos esquecer também da corrupção no Poder Judiciário. 7 tribunais de justiça estão na mira da PF. Tribunal de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do Tocantins, da Bahia, do Maranhão e do Espírito Santo. E eu propus aqui a CPI do Poder Judiciário. E apenas 105 deputados tiveram a coragem até agora de serem signatários. Olha, minha gente, o que é hipocrisia. E nenhum parlamentar da esquerda teve a coragem ainda de colocar a sua assinatura.
Olha, precisa deixar de ter medo do judiciário. Mesmo você denunciado no judiciário, mesmo você acusado de corrupção, você, parlamentar, tem que ser independente. Botar o seu nome e vamos passar o judiciário a limpo também. Esse Brasil está uma fedentina da corrupção. Fedentina da corrupção com a participação dos poderes constituídos. Mas o judiciário não tem ficado de fora. Desde gabinetes de ministros do STJ a gabinetes de desembargadores e juízes. Precisamos definitivamente dar um freio na corrupção. Sei, o PT trabalha dia e noite com o governo do Lula para coibir atos de fiscalização da corrupção. Mas nós, brasileiros decentes, iremos até o fim para combater a impunidade. Chega de corrupção. Comunicações, deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Paulo. É uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Presidente Paulo, política se faz com verdade, mas para fazer política com verdade, você tem que ser querido, você tem que ter voto de opinião e você tem que ter admiração das pessoas. Por isso eu quero agradecer ao município de Nova Friburgo por me ter dado a oportunidade de estar aqui em Brasília, ter sido campeão de votos em 2018, o campeão de votos em 2022, investindo 46 milhões de reais de investimento para o município, sendo deputado federal do Estado do Rio de Janeiro, a investir e destinar mais recursos para o município. Então, mesmo o Poder Executivo do município de Nova Friburgo, mesmo um deputado sendo do mesmo partido que eu pertenço, né, que eu chamo que é a direita fake, é a direita trans, essa é a minha opinião, não reconhecer o empenho desse deputado calha muito com a posição de votos que essa pessoa tem. Então, eu quero agradecer muito aos votos de opinião que eu tenho nessa cidade. E, presidente Paulo, voltando à verdade, ontem eu estava na coletiva de uma senhora cujo marido foi preso aqui nas manifestações de 8 de janeiro, e um repórter fez uma pergunta e que no meio ali da confusão não foi ouvido. O repórter perguntou o seguinte: o que mudou de 2022 para 2025 para o presidente da Câmara, Hugo Mota, estar classificando o ato de 8 de janeiro como um não golpe? Eu não pude responder porque eu não estava ali escalado para representar naquele ato que a gente estava organizando, mas eu rapidamente respondi pessoalmente para o jornalista: é o tempo. O tempo faz as pessoas mudarem, o tempo faz as pessoas, e principalmente os ministros do STF, a perceberem que passaram ali do ponto. Como Elise Matsunaga, que assassinou, esquartejou o seu marido, naquele caso do empresário da IOC em São Paulo, é condenada a 16 anos de cadeia, e uma manifestante que pichou uma estátua é condenada a 17. O marido dessa senhora foi condenado a 14 anos de prisão, sem uma imagem, sem um depoimento, sem critério, sem material de acusação, 14 anos de prisão. E aí a gente vai ao encontro da manifestação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ontem, sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, a gente tem hoje uma crise jurídica no nosso país, a DPF 635 no estado do Rio de Janeiro, que impede que os policiais ingressem nas comunidades. Mais 30 segundos eu termino, presidente Paulo Alexandre. Hoje no Rio de Janeiro você não consegue fazer uma incursão numa comunidade que não seja classificado pelo judiciário como uma medida extraordinária. Isso faz com que a população carente, presidente Paulo, que a população carente não tenha policiamento naquelas comunidades. Imagina você tirar a polícia da Zona Sul do Rio, imagina você tirar a polícia da Barra da Tijuca. As comunidades carentes hoje não têm policiamento. Audiência de custódia, penas muito breves para quem porta um fuzil e trafica, apenas 4 anos, com 8 meses está solto. Então a gente vê uma crise jurídica misturada com a política no nosso país. Obrigado, presidente Paulo. Agradeço, deputado Luiz Lima, com a... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências.
pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.